presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a conversão de medidas provisórias que facilitam o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas. Na cerimônia, o presidente e o ministro Paulo Guedes ironizaram os rumores de demissão do ministro, relataram o que o governo federal vem fazendo pelos cidadãos durante a pandemia e reiteraram a confiança plena que sentem um pelo outro. Assim está. E tudo isso agora está empurrando a economia nesse final de ano. E nós esperamos, então, ir aprofundando as reformas, de forma que o Brasil, já olhando para o ano seguinte, já está de volta ao trilho do crescimento sustentável, que é onde nós estávamos antes. Eu agradeço muito a confiança do presidente. O Hemingway dizia que só há uma forma de você saber se você pode confiar em alguém: confiando. Desde que eu conheci o presidente, eu confiei. E ele não faltou a confiança nunca. E eu espero também não ter faltado em nenhum momento. E nós estamos juntos. Eu, evidentemente, quem tem os votos é sempre o presidente, a escolha é sempre do presidente. Quem faz o timing de tudo, das reformas, de tudo isso, é a política. O presidente está reformando, inclusive a política no país. Eu estou tão ligado ao Paulo Guedes, mas tão ligado, que eu moro no Alvorada, ele mora no Torto. Eu não sei qual ministro vai ser demitido na próxima semana pela grande mídia. Eu não estou esperando quem é a bola da vez. Realmente, desde quando estourou a pandemia, eu fiz um pronunciamento à nação. Obviamente, fui duramente criticado. E eu entendi que, pelas críticas, a exemplo do meu discurso na ONU, estava no caminho certo. Lá eu havia dito: temos dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego. São dois assuntos que devemos tratar com responsabilidade, mas simultaneamente. A turma do fica em casa e a turma do contra começou a dizer que eu era insensível e não estava preocupado com a vida das pessoas. E dizendo sempre ao Paulo Guedes que a economia você recupera, a vida não. Olha, uma quebradeira na economia, não precisa ser médico para dizer isso, nem economista. As causas, o efeito colateral disso é muito, mas muito pior que o próprio vírus. Hoje em dia, já se começa a notar que lá atrás, o governo, que quando eu falo, o governo todo fala, estava no caminho certo. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Jair Messias Bolsonaro, vice-presidente Mourão, os demais ministros, meus colegas Pedro e Roberto, Banco Central e Caixa, demais presentes, congressistas, brasileiros. Desde o início da crise, o presidente nos pediu que nenhum brasileiro ficasse para trás e que trabalhássemos firmemente para salvar vidas e preservar empregos. A serenidade e a resiliência têm compensado o nosso trabalho. Nós estamos atravessando as duas ondas. A primeira onda, que foi a da saúde, e a segunda onda, que foi a da economia, e que o presidente sempre pediu que não perdêssemos vista dessa segunda onda. Todos os sinais, consumo de energia elétrica, vendas, arrecadação, exportações não chegaram a cair. O Brasil, cujas primeiras estimativas de queda do PIB estavam em torno de 10%, quase 10%, era 9,4%, uma previsão do FMI, e muitos bancos também, aqui e lá fora, estimava-se que 1/3 da queda, pelo menos 3,33%, viesse exatamente do choque externo. Mas o que era uma maldição, que é o Brasil ter perdido 10, 15, 20 anos de integração com as cadeias globais de produção,
acabou virando uma bênção. O Brasil não estava integrado às grandes cadeias. Quando se partiram os elos de produção, o Brasil não foi atingido. O Brasil continuou exportando minerais, produtos agrícolas, soja, trigo. E o resultado final é que o impacto de fora não veio com tanta violência. Então, as exportações seguiram. Dentro do país, como os juros continuavam descendo, graças a esse trabalho de austeridade fiscal que nós tínhamos feito no ano anterior, quando todas as previsões é que a dívida PIB só seria estabilizada ao final do governo Bolsonaro, no primeiro ano nós derrubamos a dívida PIB, nós fomos premiados com a redução dos juros e o Brasil deixou de ser o paraíso dos rentistas. O câmbio subiu, os juros desceram e nós disparamos não só as exportações, principalmente agrícolas, mas disparamos também os investimentos em construção civil. O Pedro está testemunhos da expansão brutal de crédito nos investimentos em construção civil. O resultado disso é que é um setor que entrou quando a pandemia nos atingiu, entrou com 55 mil empregos, já está com mais de 60 mil empregos e menos de 10 mortes, graças ao protocolo de tratamento adequado de retorno seguro ao trabalho. Então, com a construção civil expandindo e gerando emprego por um lado, com as exportações firmes do outro lado, e com os programas de crédito que nós fomos aperfeiçoando, o Brasil está voltando em V. Todos os indicadores mostram que a queda foi súbita, bruta, forte, mas o Brasil está voltando em V. Um V da Nike. Um V que a volta é mais lenta do que a queda, mas ela é segura. O piso foi em abril, maio as vendas já foram bem acima de abril, todos os indicadores, arrecadação, vendas, consumo de energia elétrica. Junho maiores do que maio, julho maiores que junho e agosto já maiores do que julho. Então a economia está voltando, nós estamos furando com resiliência e serenidade as duas ondas e nós estamos aqui fazendo praticamente o ciclo final de medidas de crédito. São praticamente as últimas medidas de crédito. Estamos aqui inaugurando hoje 2 programas a mais dessa série. Lá fora os países todos fizeram vários programas. Nos Estados Unidos foram quase 20 programas de crédito diferentes. Nós fizemos 6 ou 7, acertamos e aquela dificuldade inicial do dinheiro chegar na ponta, logo que chegou a crise, o nosso Banco Central reduziu os compulsórios, uma enxurrada de liquidez começou a descer, mas ela foi empoçando. Houve muita reclamação, nós aprendendo, escutando e melhorando o tempo inteiro, lançamos nosso primeiro programa que está sendo aperfeiçoado, lançado aqui hoje, uma segunda camada desse programa, que é o programa que se chama PESE, Programa Emergencial de Segurança dos Empregos. Nós chamávamos na época de FOPAs, de folhas de pagamento, era um capital de giro para preservação de empregos. As empresas que mantiverem os trabalhadores recebem esses empréstimos. À época nós liberamos 40 bilhões, foram usados 4 bilhões, 10%, e nós vimos que era muito restritivo. Ajudamos 100 mil empresas, 112 mil empresas, mas estava muito restritivo. Então nós agora expandimos e esperamos, flexibilizamos um pouco o programa. Pode ser que a empresa precise de capital de giro para outras coisas, que não seja só para a folha de pagamento. Então flexibilizamos um pouco o programa e esperamos mais do que dobrar o alcance do programa. Vão ser 200 mil empresas nos próximos meses. Da mesma forma, lançamos um outro programa, que foi o FGI, está sendo lançado agora também. Foi lançado um pouco antes, estamos reforçando, que é para pequenas e médias empresas. Já tínhamos negociado também com as grandes empresas, os grandes setores que foram impactados pela crise. Companhia de aviação, criamos uma modalidade de debêntures conversíveis para ajudar esse tipo de empresa. As grandes distribuidoras de energia, elas arrecadam 100, ficam com 18, os outros 82 elas distribuem para toda a camada. Então nós pegamos justamente os cabeças de chave, lá na fonte, você pagando
As empresas que ficam na fonte dessas cadeias produtivas, elas vão irrigando esses recursos, descendo e protegendo toda a atividade econômica. Foi outro programa que está dando certo também. Nós fizemos um programa, por exemplo, com a indústria de distribuição de energia e usando como garantias os recebíveis dessas próprias empresas. E também foi muito bem sucedido. Estamos negociando ainda com as automotivas. E esse dinheiro que era para as grandes, para muito grandes, e para as pequenas e médias, que já estava fluindo, a esse dinheiro nós tivemos que adicionar também o Pronamp, que é o outro programa que chega para micro e pequena e média. E aí aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. A Receita Federal chamar 3.200.000 pequenos empresários, e em vez de cobrar, pela primeira vez ela está ligando e dizendo o seguinte: olha, você é um bom pagador de impostos, você pagou o simples, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre pagou. Nós estamos vendo que você está com dificuldade agora. Pode passar em qualquer banco e você pode pegar até 30% do seu faturamento mensal, médio, por mês, nos próximos meses. Tem capital de giro para vocês. O programa está sendo um absoluto sucesso nessa versão mais calibrada. E botamos 3 bilhões, saiu em 3 ou 4 dias, o Banco do Brasil. Aí o Pedro entrou na competição. Não, o Pedro fez 3 bilhões em uma semana, ou em 3 ou 4 dias. Tirou muita onda, falou: olha, já sumimos com o programa em 3 ou 4 dias. Aí o Banco do Brasil entrou num dia só, bateu o Pedro, aí o Pedro voltou, bateu o Banco do Brasil de novo. Então o programa está sendo um sucesso, está saindo e nós estamos calibrando mais. Então o dinheiro finalmente chegou à ponta. E a nossa estimativa é que nesses próximos 3, 4 meses, e essa é a nossa visão para esse final de ano. Como o presidente tinha dito, nós salvamos vidas, gastamos, distribuímos recursos para estados e municípios, para todo mundo, para a saúde, direto na veia, o auxílio emergencial para 64 milhões de brasileiros, um destaque também absoluto para a Caixa Econômica com o Pedro, foi extraordinário o trabalho dele, digitalizou 64 milhões de brasileiros, atingiu todo mundo na ponta. Estamos estudando isso, o presidente estava hoje nos instruindo exatamente para lançar essa camada de preservação aí para frente. Não, evidentemente não há recurso para pagar os 600. Mas o presidente dizendo: olha, vamos tentar fazer o máximo possível dentro dos recursos que temos para ir esticando isso. Então nós vamos ter um fim de ano, onde estão entrando também os recursos do FGTS, são mais 30 e poucos bilhões de um lado, 100 bilhões de crédito que devem ser alavancados, podem trazer aí, na verdade são 20, 30, 40 bilhões, que alavancados dão 100 e poucos bilhões. Só que quando você bota isso tudo junto, tem uma onda de 33% do estoque de crédito para pequenas e médias empresas. O estoque é em torno de 600 bilhões e vem aí entre 200 e 300 bilhões nesses próximos 3, 4 meses até o fim do ano. Então vem vem o dinheiro na ponta, que foi reclamado durante muito tempo. O dinheiro está chegando na ponta finalmente. Nós começamos irrigando lá em cima, ele foi descendo, 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 nós fomos aperfeiçoando os programas, cada programa foi melhor desenhado que o anterior. Essas 2 medidas que nós estamos assinando hoje são exatamente aperfeiçoamentos desses programas anteriores, e vamos aí nesses próximos 3, 4 meses, então vai ter muito crédito para empurrar a economia. O Brasil é o país emergente que mais expandiu o crédito, da mesma forma que foi o país que mais auxiliou os desassistidos e protegeu os vulneráveis. Gastamos 10% do PIB para proteger os vulneráveis, expandimos o potencial de crédito em 1 trilhão, e tudo isso agora está empurrando a economia nesse final de ano, e nós esperamos então ir aprofundando as reformas, de forma que o Brasil, já olhando para o ano seguinte, já está de volta ao trilho do crescimento sustentável, que é onde nós estávamos antes. Eu agradeço muito a confiança do presidente. O Hemingway dizia que só há uma forma de você saber se você pode confiar em alguém: confiando. Desde que eu conheci o presidente, eu confiei. E ele não faltou a confiança nunca. E eu espero também não ter faltado em nenhum momento.
E nós estamos juntos. Eu, evidentemente, quem tem os votos é sempre o presidente, a escolha é sempre do presidente. Quem faz o timing de tudo, das reformas, de tudo isso, é a política. O presidente está reformando, inclusive a política no país. Nós estamos tentando fazer uma reforma de modelo econômico, de um modelo dirigista, centralmente planificado. Viram como o Brasil pode ser mais feliz quando os recursos descem, mesmo no meio de uma pandemia, como há vigor e rejuvenescimento e fortalecimento, quando os recursos saem de Brasília, menos Brasília, mais Brasil. Então é isso que o Pacto Federativo faz, é isso que a descentralização de recursos faz. As nossas reformas tributárias não trarão aumento de impostos, isso é uma orientação expressa do presidente desde a campanha. Não vamos aumentar impostos. Se aparecer um imposto é porque morreram 4 ou 5 no lugar. Sempre procurando uma melhor distribuição dessa carga. Quem não paga, passar a pagar, quem já pagava, pagar menos, porque quando todos pagam, paga-se menos. Então, nós esperamos seguir nessa trilha, nós chamamos de o caminho da prosperidade. Eu quero agradecer muito o Congresso também, na pessoa dos senadores e deputados, que tem, junto com o presidente, construído essa via política, uma governabilidade baseada no patriotismo, nas metas, na melhor alocação de recursos públicos, que é a verdadeira vocação da política, não é? A política é exatamente a arte de utilizar nos seus melhores usos para ajudar uma proteção, uma população desprotegida, os mais frágeis, a alocação de recursos públicos. Essa é a função mais nobre da política. É alocar os recursos públicos justamente para ajudar os mais vulneráveis, a igualdade de oportunidades, a saúde, educação, as coisas que realmente mudam o potencial e a qualidade de vida de uma população. Então eu agradeço muito ao presidente a confiança, agradeço aos ministros a colaboração e o trabalho. Não tem sido fácil, porque como o piso sobe sempre, todo o ministério é exprimido contra o teto. O teto foi colocado lá exatamente para bloquear a possibilidade de irresponsabilidade fiscal, o passado de hiperinflação, o passado de moratória. Como nós podemos evitar isso? Ora, se nós não assumirmos os orçamentos públicos, você tem que botar um teto. Mas o teto, na verdade, é uma trava que pressupõe a incapacidade da classe política de trabalhar seus próprios orçamentos. Na verdade, é uma abdicação a essência e a função mais nobre da política, que é controlar seus orçamentos. Se os orçamentos são incontroláveis por erros passados, porque indexamos tudo, vinculamos tudo, obrigamos tudo, o teto é um default. O teto é o seguinte: não aguento mais, não sei fazer, bota um teto. Agora, o teto sem as paredes e com teto e com o piso subindo é uma questão de tempo. Então vai ter um momento em que nós vamos ter que enfrentar isso e travar o piso e recuperar o espaço para os investimentos públicos e para as decisões corretas. Enquanto isso não houver, o teto é indispensável. O teto é como se fosse uma promessa de seriedade, no lugar da própria seriedade na condução dos orçamentos públicos. Muito obrigado, presidente, pela confiança de sempre. Estamos juntos e o Brasil está no caminho da prosperidade muito em breve. Assinatura de atos. Nesse momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a sancionar o projeto de lei de conversão número 28 de 2020, medida provisória 944-20, que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Os relatores. Quem é o relator?
chamamos o relator para que acompanhe a assinatura. O relator é o deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. E também o presidente da República, Jair Bolsonaro, sanciona o projeto de lei de conversão número 24 de 2020, a medida provisória 975-20, que institui o programa emergencial de acesso a crédito. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu estou tão ligado ao Paulo Guedes, mas tão ligado, que eu moro no Alvorada, ele mora no Torto. Eu não sei qual ministro vai ser demitido na presente semana pela grande mídia. Eu não estou esperando quem é a bola da vez. Realmente, desde quando estourou a pandemia, eu fiz um pronunciamento à nação. Obviamente, fui duramente criticado. E eu entendi que, pelas críticas, a exemplo do meu discurso na ONU, estava no caminho certo. Lá eu havia dito, temos dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego. São dois assuntos que devemos tratar com responsabilidade, mas simultaneamente. A turma do fica em casa e a turma do contra começou a dizer que eu era insensível e não estava preocupado com a vida das pessoas. E dizendo sempre, o Paulo Guedes, que a economia você recupera, a vida não. Olha, uma quebradeira na economia, não precisa ser médico para dizer isso, nem economista. As causas, o efeito colateral disso é muito, mas muito pior que o próprio vírus. Hoje em dia, já se começa a notar que lá atrás o governo, que quando eu falo o governo todo fala, estava no caminho certo. Enquanto se fechava quase tudo no Brasil, nós aqui não paramos, em especial com a equipe econômica, trabalhando, buscando meios para que empregos então não fossem destruídos. E as propostas apresentadas por nós foram excepcionais. No meu entender, guardando-se as devidas proporções, não vi no mundo quem enfrentou melhor esta questão do que o nosso governo. Isso nos orgulha, mostra que tem gente capacitada e tem gente preocupada, em especial com os mais pobres, os mais humildes. Quando apareceu a ideia então do auxílio emergencial, que no primeiro momento tínhamos 38 milhões de informais e mais outras categorias que poderia chegar a 45 milhões. Na verdade, chegamos na casa dos 65 milhões de pessoas. E Paulo Guedes, eu tenho andado pelo Brasil. Sexta-feira agora, se Deus quiser, com o Rogério Marinho e mais alguns parlamentares, acho que o Fábio Farias vai estar nessa também, estaremos no Rio Grande do Norte. Em 2 estados, os governadores confessaram para mim que aquela outro auxílio que você deu, Paulo, para compensar a perda do ICMS, eles falaram que o seu auxílio foi muito superior ao que eles realmente perderam. E com toda certeza, isso eu acho que vai para investimento nos estados. Então, os estados ganharam com isso. Agora, os estados ganhando, ganha o governo, ganha o Brasil. E esse auxílio emergencial, em municípios, por exemplo, os mais pobres, chegou a triplicar, quadruplicar o dinheiro que chegava na ponta da linha do município. Mas isso tudo, não apenas a equipe econômica. Tivemos aqui o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, que trabalhou árdua e duramente nessa questão. E nós estamos agora em fase final, porque hoje eu tomei café com o Rodrigo Maia, no Alvorada, também tratamos desse assunto do auxílio emergencial. Os R$600 pesa muito para a União. Se não é dinheiro do povo, porque não está guardado, é endividamento. É isso mesmo? Estou falando certo? Eu acho que estou, né? Para não me
criticarem depois. É endividamento. E se o país endivida demais, você acaba perdendo sua credibilidade para o futuro. Então, os R$600 é muito. O Paulo Guedes, alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que nós consigamos sair dessa situação e fazendo com que os empregos e também os empregos formais, bem como os informais, voltem à normalidade e nós possamos então continuar naquele ritmo ascendente que terminamos e começamos o início deste ano, que a economia realmente estava apontando para os melhores do mundo, para o Brasil, depois de algumas décadas de patinação, vamos assim dizer. O Brasil patinava na questão da economia. Então o que eu falo nesse momento, após sancionar um projeto de lei de conversão que leva, meios para que o crédito fique mais disponível e juros mais acessíveis para a classe trabalhadora no Brasil. Isso daí nos ajuda realmente, dá mais um grande passo, que nós podemos talvez estar ultimando as últimas medidas do governo para que voltemos à normalidade no Brasil. Assim sendo, eu cumprimento meus 23 ministros, bem como os presidentes de bancos, aqui bem representado pelo Roberto Campos e pelo Pedro Guimarães, que colaboraram e muito para que o Brasil realmente, sem crises maiores, suplantasse o momento difícil que se apontou lá atrás. Imaginemos o que seria do Brasil sem essas medidas e sem o auxílio emergencial, onde poderia estar mergulhado o Brasil com uma classe enorme de pessoas que, em especial na informalidade, haviam perdido todo o seu ganho. Assim, meu muito obrigado a todos vocês e vamos, se Deus quiser, cada vez mais sair dessa pandemia mais forte do que quando começamos lá atrás.